Olá, é uma honra, é uma alegria poder estar aí entrando na sua intimidade, na sua casa, no seu celular, na sua televisão, talvez até no seu rádio, né? Se você está ouvindo aí no carro aí, no, no- na viagem, no trabalho, indo para o trabalho, enfim. Quero agradecer por essa oportunidade que você está me dando de estarmos juntos aqui. É uma alegria muito grande, de verdade. Quero agradecer também já aqui ao Nando, ao Cereja Podcast. Quero agradecer a todas as pessoas aqui que fizeram isso acontecer, isso dar certo. E com muita alegria, eu te convido a estar comigo durante aí 50 minutos, uma hora, no máximo, onde nós vamos estar fazendo um bate-papo Mindfulness. E eu quero te convidar não só a ficar assistindo, mas também a interagir aí no comentário, coloque seu comentário, fala o que você está achando, fala sem medo, sabe? Fala, ó, esse cara é chato, esse cara é legal, pô, isso aí faz sentido, isso aí não faz sentido, isso aí não tá com nada, pô, isso é legal. Então, eu quero te convidar a dar a sua opinião aí no bate-papo, a comentar, a interagir. E já quero também convidar você já, né, a compartilhar esse vídeo depois, que se você achar legal, já compartilha no início, no meio, no final, enfim. E é isso aí, tamo junto. E hoje eu estou aqui com uma convidada e nós vamos falar sobre o quê? Bom, deixa eu te falar primeiro, né? Esse podcast eu vou estar falando sobre Mindfulness, que é o bate-papo Mindfulness. Então eu vou estar te explicando nesse 001, né, o episódio 001, eu vou estar te explicando o que é Mindfulness, para que serve, que negócio é esse, que palavra difícil, né? No inglês a pronúncia correta é Mindfulness, né? Mas como a gente é brasileiro, eu sou brasileiro, eu estou falando Mindfulness, que é mais assim aconchegado para a gente, né? Então nós vamos estar falando aqui sobre Mindfulness, como você poder fazer com que a sua vida prospere mais, como você viver mais no presente, como você conseguir realizar os sonhos que você tanto deseja, tá bom? Então, eu quero fazer aqui a apresentação da pessoa que vai estar comigo aqui hoje, a convidada. É uma convidada muito especial, ilustre, que entrou na minha vida aí em 2013. Então, é aqui a minha esposa, a Cris Araújo, que hoje é a minha convidada especial nesse 001, né? E quem sabe ela não vem outras vezes, né? Quem sabe um dia ela está aqui, até na vida ela já está do meu lado, né? Todos os dias, todo momento. Mas quem sabe ela não vem aqui pro meu lado também no podcast, um momento desse, né? Então, Cris Araújo, é com você. Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria, né? Poder estar com você aqui, dividindo o teu conhecimento. Eu vejo lá o seu dia a dia, o tempo que você estuda. Às vezes eu pergunto alguma coisa, você fala, pera um pouquinho que eu estou concentrado, porque está lá estudando, está lá vendo sobre o assunto Mindfulness e aplicando na própria vida. Então vai ser muito bacana poder bater esse papo aqui e ver as suas explicações sobre o assunto, e tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, porque faz parte do nosso dia a dia. É isso aí, gente. Você que é casado, sabe, né? Como é que é o dia a dia de um casamento. Então, muitas vezes você tá ali na correria, só que você tem que dar atenção para a esposa, para o esposo. E você que é solteira e quer casar, saiba que a vida de solteiro é totalmente diferente da vida de casado. Porque quando você está casado, você tem que direcionar, você tem que fatiar a sua atenção, né? E o Mindfulness, ele me ajuda com essa tarefa no dia a dia. Porque tem momentos que nem ela falou, que eu estou ali concentrado, estudando, eu gosto bastante de ler. Então, quando você está lendo, não sei se você já passou por essa experiência, que você está concentrado lendo, ou escrevendo, ou fazendo uma outra tarefa, e de repente alguém vem e te interrompe. Então, quando você está concentrado e alguém te interrompe, para você voltar de novo a focar, leva um tempo. E o Mindfulness está me ajudando o quê? A voltar mais rápido para a concentração quando eu estou cortado. Então, é sobre isso que é Mindfulness. Mindfulness é sobre você conseguir administrar o seu tempo. É sobre você não ficar vivendo no futuro. O que pode acontecer? Será que vai dar certo? Nossa, se eu tivesse feito daquele jeito, aí já vai lá para o passado, né? Puxa, se lá no passado eu tivesse feito de um jeito diferente, hoje a minha vida estaria melhor. Só que a grande maioria das pessoas se esquecem
de que nós só temos o hoje, só tem o agora, só existe o presente. Para para pensar. Existe o futuro? Existe porque a gente vai chegar nele. Existe o passado? Existe porque dizem que ele existe, é uma coisa, né? Mas se você usar o seu passado para construir o seu futuro, não vai dar certo. Se você começar a pensar no passado, eu fui tão feliz aquele dia na praia, na viagem, com a pessoa, com fulano de tal, com ciclano, beltrano, enfim. Você vai ficar imaginando como você foi feliz no passado e, de repente, no presente, você pode estar triste, angustiada, pode estar arrependida. Não vale a pena. A melhor coisa é viver o presente. A melhor coisa é você se concentrar no aqui e agora. E fazer desse momento presente o melhor momento da sua vida, que na prática é isso que ele é. E aí, no seu momento presente, você pode criar um futuro maravilhoso ou um futuro terrível. É você quem decide. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você já passou por isso, Cris? De ficar pensando muito no passado, no presente? Fala para mim, eu quero saber de você se você vive no presente, no passado, ou se você vive no futuro. Qual é a sua? Às vezes no presente, às vezes no passado, às vezes no futuro. Eu acho que dificilmente a gente consegue o tempo inteiro lidar com essa questão de estar focado ali no momento presente, né? Às vezes, por exemplo, quem tá em casa, eu gosto muito de cozinhar, por exemplo, quem nunca esqueceu lá o botão do gás aberto, ou de repente você pensou, você vai abrir a geladeira para pegar alguma coisa que na verdade tá no armário. E eu tenho várias experiências, assim, porque provavelmente naquele momento eu desfoquei. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo alguma coisa na cozinha lá, você estava estudando, estava lá no escritório estudando, e eu lembro que eu olhei assim, eu falei assim, nossa, eu acho que o Alexandre saiu. Aí eu fui até o quarto, porque a luz estava apagada, né? Acabou que não tinha deixado a do quarto apagada, e a do escritório você estava acesa, mas eu acabei olhando pro quarto. E eu falei assim, nossa, ele saiu, eu nem vi. Aí, na verdade, nada disso. Eu tava tão concentrada naquilo que eu tava fazendo ali na cozinha, porque cada um tem os seus lugares que o pensamento voa, né? Que o pensamento se acaba conseguindo lidar. E na cozinha, eu gosto tanto de cozinhar, que enquanto eu tô ali fazendo alguma coisa, ou pensando em elaborar um prato, de repente pensei que eu ia fazer tal coisa, mas aí na hora lá eu gosto de mudar. E aí eu acabo tendo as minhas ideias e deixando essas ideias fluírem, e aí eu vou pensar, depois eu vou fazer isso, que eu desconecto do resto. Então, eu desconectei de tudo que estava ao meu redor dentro da casa, né? Então, depende da atividade. Eu acho que quando você está numa atividade que você gosta, é mais fácil você viver o mindfulness. Quando você está numa atividade que você está ali porque você tem que fazer aquilo, pode ser que aí você dê aquela viajada e esqueça alguma coisa, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre a sua vida profissional. Eu sei que você é uma pessoa que já prestou muitos concursos públicos na vida, inclusive hoje, nesse momento, você, né? Está funcionária pública. Sim. Mas a minha pergunta já teve algum momento que você estava ali prestando esse concurso ali, né? Que são 4 horas, né? Então você tem que estar ali. Sim. Já teve momentos que você estava ali prestando um concurso e de repente a tua mente foi lá no passado te lembrando de um momento triste, angustiado e te travou na prova? Perguntinha capciosa, deixa eu pensar. De lembrar de momento triste? Não precisa ser um momento triste. Você tá ali na prova, concentrada. Sim. Você precisa estar ali com o corpo e com a mente presente naquele momento, só que de repente a tua mente vai para frente ou para trás, vai para o passado ou para o futuro. E aí você perde 5 minutos preciosos com essa divagação, com essa viagem, né, digamos assim. No meu caso, eu não diria que foi uma divagação, mas eu tô ali concentrado ali fazendo, né? Se eu saio um pouquinho daquela minha concentração para responder alguma coisa, eu olho o meu ambiente inteiro. Então, qualquer movimento, seja de quem está
aplicando a prova, ou da pessoa que vai chegar na porta para dizer alguma coisa, ou de alguém pediu para levantar para ir no banheiro. Tudo aquilo faz com que eu saia do meu momento presente, que deveria ser apenas aquele foco de estar ali respondendo as questões, sim. Tá. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta em relação ao seu estado emocional. Sim. O que é o estado emocional? O estado emocional é quando você está de um jeito, assim, eu tô legal aqui. Aí, de repente, o estado emocional muda, da tristeza, da alegria, da euforia, né? E isso aí a gente está sujeito à mudança de estado o tempo todo. O Mindfulness ajuda o quê? A trazer você para o estado que você quer. Então, a pergunta que eu te faço, Cris, já teve um momento de você estar feliz, num lugar muito feliz, e aí vem uma lembrança de um momento triste que você passou, e aquela tristeza lá de trás muda o teu estado emocional no presente, de alegria para tristeza? Sim. Então, conta um pouco pra gente ver, traz um momento pra gente ver. Difícil lembrar, assim, de alguma coisa específica, mas isso sim, de às vezes estar, não entender por que... Nossa, mas tava tudo tão bom aqui, não tô entendendo por que tô pensando isso, né? Isso, eu posso até lembrar daqui a pouco de alguma coisa prática, mas que isso acontece. Tá vendo, pessoal? Eu fiz uma pergunta agora realmente capciosa. Olha como ela engasgou, como ela deu uma travada. Isso é a mudança de estado emocional. Eu quis mostrar isso para você na prática. Então, quer ver? Eu vou fazer um exercício rápido com ela. Cris, quer ver, gente? Eu vou fazer um exercício rápido. Presta atenção na fisionomia dela. Cris, pensa agora no momento triste que você teve. Mas pensa mesmo, vai lá atrás, no momento triste. Tô tentando, peraí que eu não pensei ainda. Não gosto de fazer as coisas rápido assim, peraí. Lembrei. Vocês estão vendo até uma coisa trash, bem trash. Tá vendo a fisionomia dela? Ela piscou o olho, a boca caiu, ela fez assim. Ai, credo, a boca caiu. Eu tô falando no momento, prático, isso é prático. Agora, eu vou mudar o estado dela, emocional. Quer ver? Agora eu quero que você se lembre do dia do seu casamento. Faz... um momento feliz, né? Eu tô te direcionando para um momento feliz. Sim, lembra do dia do seu casamento agora? Lembro. Não, lembra na mente, assim. Traz ele na sua mente. Imagina. Imaginei. Não, continue imaginando. Eu quero que você faça um exercício. Vai imaginando você entrando na igreja. Sim. Imagino que a primeira coisa que eu imagino é que eu cheguei na porta da igreja e tinha esquecido o buquê. E aí eu quis voltar para pegar meu buquê, que eu, pelo amor de Deus, maior trabalho para fazer o buquê, não ia entrar na igreja sem o buquê. Certo. É a primeira coisa que eu lembro. Aí voltei, né? Voltei de Santos, voltei para Cubatão. Vocês estão vendo como é que é o estado emocional? Depois de Cubatão, fui para Santos. Quando eu entrei na igreja que eu vi... falante. Aí quando eu entrei na igreja que eu vi todo mundo lá, meus amigos, tudo, eu entrei, parecia política, né? Nem tive aquela coisa toda clássica da noiva olhando pro noivo no altar. Eu fiquei olhando pro povo. Foi. Vocês estão vendo como é importante estar no momento presente? Eu levei ela lá pro passado, em um momento triste, e depois eu levei ela para um momento feliz. Vocês viram como ela se comportou no momento triste? Depois, você pode voltar de novo e ver essa parte. No momento triste, ela olhou para baixo, o semblante caiu, ela ficou muda, ela gaguejou. E no momento feliz, ela ficou falante, sorriu, mudou o estado, ela ficou com energia. Então, o que é importante, o Mindfulness? É você saber usar o seu passado em seu benefício, mas viver no presente. Falei, eu tô triste. Por que eu tô triste? Não tem motivo para eu estar triste. Eu tô aqui, eu tô respirando, mesmo que você esteja assistindo agora, né, esteja comigo aí, quem sabe num leito, né, de enfermidade, no hospital, ou até mesmo numa carceragem, enfim, eu não sei onde está chegando essa comunicação. Mas eu quero te falar que aí onde você está, você pode mudar o seu estado emocional para que o seu estado emocional te favoreça. Então, quando eu perguntei para ela como foi o dia do casamento, ela ficou feliz, eufórica, alegre, com energia. Então, é isso que você precisa. Você precisa trazer energia para o seu momento presente. Porque imagina se ela agora, daqui a 1 hora, fosse fazer uma prova de concurso, como eu fiz o exemplo, se ela vai com esse estado emocional
cabisbaixo, como é que vai ser a prova dela? Vai ser um fiasco. Mas se ela vai com estado emocional feliz, ai, vai dar certo, ainda que dê errado, no momento, ela vai estar ali com energia e ela vai colocar o melhor dela. Então, isso é mindfulness. É você usar a sua mente a seu favor, trazendo tudo para o presente. É isso mesmo, só existe o hoje, trazendo tudo para o hoje, para o aqui ou agora, né? E aí, mediante a tudo isso, eu quero compartilhar contigo agora um assunto chamado crença emocional. Então, eu fiz esses exercícios com ela, por quê? Porque existe algo chamado crença emocional. Então, quando você crê que você pode ser feliz hoje, você vai ser feliz hoje. Mas se você crê que não dá, não tem ninguém no mundo que vai fazer você mudar. Porque a mudança, ela acontece de dentro para fora. Por exemplo, uma pessoa que está numa situação difícil, seja emocional, ou uma pessoa que está usando algo que não quer usar, por exemplo, uma droga, um álcool, um cigarro, ou uma pessoa que está triste, ela pode passar em 1 milhão de psicólogos, psiquiatras, clínicas, médicos. Se ela não resolver de dentro para fora, não vai mudar. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que precisa mudar a alimentação. Se ela não resolver mudar de dentro para fora, não muda. Isso se chama crença emocional. O que é uma crença emocional? É uma programação que tem na sua mente inconsciente. Então, por exemplo, os estudos, né, a ciência diz que há uma crença que tudo que você vive hoje foi formado do 0 até os 7 anos de idade. Então, tudo que você passou na sua vida dos 0 aos 7 anos, hoje a tendência é que você fique replicando esse momento da infância. Você já passou por isso, Cris? De replicar um momento da infância? Conta pra gente como... Não precisa contar a sua infância, mas conta se hoje, se você se pega, muitas vezes, no seu dia a dia, replicando algo que você se lembra lá do passado, seja bom ou ruim. Mas me dá mais uma dica, assim, em que sentido? Por exemplo, tem alguma coisa hoje que, quando você olha assim de comida, por exemplo, que você comia muito na infância e que hoje você adora? Tem. Coxinha, né? Tá. I love coxinha. Por exemplo, eu morei num bairro aqui em Cubatão, que é o que o pessoal dizia que era o bairro da morte, né? Que é a Vila Parise. Então, do meu nascimento até os 6 anos, eu morei na Vila Parise. E na Vila Parise, a gente morava perto, mais ou menos na frente de uma fábrica de adubos, que eu acho que tem lá até hoje, que é a Trevo. E eu lembro que eu tinha muita crise de bronquite. Acredito que seja por isso, porque depois, quando eu mudei para outro bairro de Cubatão e a gente saiu daquela área, já automaticamente eu fui melhorando. E eu lembro que quando meu pai sempre gostou muito de ir pra feira, e toda vez que a gente ia pra feira, que eu tava meia jururuzinha assim, porque eu devia estar com alguma crise e tal, ele falava assim, quer coxinha? E eu falava, não. Aí ele falava, então minha filha tá ruinzinha mesmo. Porque sempre foi uma coisa. E até hoje, né? Tá. Eu tenho que comer coxinha. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pelo menos uma vez por semana, você sabe. Né? Quando você se sente assim, meio para baixo, se você comer uma coxinha, você fica... Eu fico feliz. Então, isso aí é crença. É uma crença emocional que tá gravado lá na inconsciente dela, de que toda vez que ela saía com o pai dela pra feira, ela ganhava uma coxinha e ela ficava feliz. Só que o que acontece, por exemplo, hoje... ela precisando mudar a alimentação dela, a coxinha vai ser um desafio para ela parar. Porque é algo que tá emocionalmente ligado com algo bom que aconteceu no passado dela. Então, a crença, ela pode ser para bem ou para mal, dependendo da pessoa, né? E existem 2 tipos de crença, né? Na verdade, existem 3 tipos de crença, que é a pirâmide de crença. Até ia pedir agora pro Nando. Nando, você pode colocar aquele triângulo da crença aí, por gentileza? Que eles chamam a pirâmide da crença, né? A pirâmide, triângulo, enfim. Isso, espera aí que tá passando, tá rolando, vai voltar de novo, espera aí. Isso, esse aí. Espera aí, gente, que nós estamos ao vivo, né? Ao vivo sempre quem assim. sabe faz ao vivo, né? Então nós estamos aqui para dar o tapa na cara, para tomar o tapa na cara, né?
Mas o importante é que a gente gosta do que faz. Eu gosto do que faço, o Nando gosta do que faz, o pessoal do Cereja gosta do que faz, e aí a gente faz com amor, e esse amor é para você. Isso mesmo, é para você. Então, olha que interessante aí na tela, né? Tem a pirâmide das crenças, que é o quê? É a crença de identidade, que é que está na base ali em azul, a crença de capacidade, que é o que está no meio ali em verde, e o terceiro é a crença de merecimento. Então, existem essa pirâmide de crença. Então, o que está acontecendo hoje, Cris? Por que as pessoas estão assim meio avoadas, né? Porque as pessoas querem ter antes de ser. As pessoas, elas querem ter primeiro, e não é assim que funciona. Para eu ter, por exemplo, um cargo numa empresa multinacional, primeiro eu tenho que estudar. Primeiro, por exemplo, né, o cara aí, uma pessoa que é médico, por exemplo, né, a gente, de vez em quando aparece na mídia aí, né, e foi pego o falso médico. Então, o que acontece? A pessoa tem ali um falso registro, ela está atuando como médica, mas ela não é médica. Ela é o quê? Ela é uma pessoa que queria ser médica, mas ela não é. Então, ela quer ser. Aí ela chega lá no topo, só que ela não é. Então, o importante é você ser primeiro. Quando você é, você faz. E quando você faz, você tem. Então, hoje, essa pirâmide, infelizmente, ela está invertida, né? As pessoas, elas querem ter, mas elas não querem fazer, elas não querem ser, né? E essa questão da crença, por exemplo, de que você precisa ser algo, primeiro de ser, você precisa querer, então é interno, vem de dentro. Quando você tem essa consciência de que você precisa ser para fazer e ter, aí tudo dá certo. Então, a crença, ela pode ser positiva, pode ser negativa. Ela pode ser uma crença fortalecedora, quando ela vai te ajudar a chegar num objetivo que você quer, ou ela pode ser uma crença limitante que vai fazer você pegar infinitos atalhos. Então, por exemplo, no seu caso, que você gosta muito de coxinha, se você precisar cortar a coxinha do seu dia a dia para você conseguir um resultado de emagrecer mais rápido, para você vai ser mais desafiador. Sim. Não vai ser? Por quê? Porque ela está lá no inconsciente. Ela está alojada lá no inconsciente. Ô, Nando, tu pode colocar a imagem do iceberg, por gentileza? Depois dessa, isso aí. Olha que interessante, né? A gente tem aqui a imagem do iceberg. Acho que todo mundo já ouviu, né? Isso aqui é meio clichêzão, né? Mas eu trouxe para poder dar um exemplo. Que, olha, aquela parte em cima da água é a nossa mente racional. É a mente que a gente pensa. E agora eu quero comer um doce. Quem que está pensando? É a mente consciente. Mas da onde que está vindo esse sinal do doce? Está vindo lá da mente inconsciente. Está vindo lá da parte profunda que eu não conheço. Eu até lembrei de um exemplo agora. Quando eu era criança, lá na Vila Paris. Lá em Barbacena não, né? Quando eu era criança em Barbacena não, lá na né? Vila Paris. Na Vila Paris. Que aí tem uma história boa e uma história ruim, né? Eu tinha uma amiguinha, acho que o nome dela não lembro direito, acho que era a Márcia, e o pai dela era o seu Antônio, que era dono do bar que ficava na frente da casa que eu morava. E no balcão do bar ficava aqueles... Até hoje tem umas padarias aí que tem espetado num negócio de... Que é aquela que eles chamam de cueca virada, que é aquele que é tipo um pãozinho que tem um pouquinho de açúcar. Eu sempre rio desse mas eu acho que o nome é esse daí mesmo. Eu não sabia, eu só sabia que tipo, eu queria comer aquele bolinho porque tinha açúcar, um pouquinho de açúcar em cima, e eu não gosto muito de doce, né? Então era um contraponto. Não é aquela coisa doce, era uma coisa que misturava. Então, me traz uma lembrança boa, né? Mas na hora que eu fui falar que me trouxe uma lembrança boa, já me trouxe uma lembrança ruim, porque infelizmente eu vi o seu Antônio que foi assassinado no bar lá. E eu, criança pequena, né, menos de 7 anos, cheguei a ver. Então, foi agora eu tive eu fui pro lado tanto negativo quanto positivo da coisa, né? E sempre que Mas tu vê uma cueca disso, virada, tu lembra da cena? Não. Eu lembro que eu gostava muito, que era um doce que eu gostava de infância. Foi até engraçado, porque agora na hora que eu lembrei disso também. Tá vendo? Por quê, né?
Então, porque essa lembrança, ela tá gravada no seu inconsciente, na mente profunda. E aí, de vez em quando, Talvez tenha sido porque eu vi a imagem e aí pensei no consciente, no inconsciente e acabei trazendo. Pode ter sido isso. Até hoje, né, se estuda bastante, mas é até um mistério, porque sabe-se até certo ponto, né? Só que os cientistas, eles sabem muito pouco do cérebro, né? Sim. Então, e menos ainda da mente, né? Porque tem uma diferença de cérebro e mente. Uma vez eu vi um exemplo que eu até nunca esqueci, que a pessoa falou assim, ó, imagina a televisão, né? Imagina uma televisão. Então, essa televisão é o teu cérebro. Aí, agora imagina a imagem dentro da televisão. Essa imagem dentro da televisão é a tua mente. Então, Sim. uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente. Sim. Então, quando se fala de cérebro, né, as crenças emocionais, aonde que elas se alojam? Cientificamente falando, elas se alojam dentro de uma célula que nós temos chamada que são neurônios, né? Então, e esses neurônios, eles são físicos e eles ficam no cérebro. Então, essa crença, ela é alojada na carne. O trauma, ele está na carne. Então, sempre que você lembra de traz algo... o trauma no corpo. Sempre que você lembra de algo, se é bom, você treme de alegria. Se é triste, você treme de medo. Então, o trauma... E você trouxe essa lembrança dessa situação... Por quê? Porque é algo que está lá no teu passado, de 6 anos, até menos, e você trouxe por quê? Porque está enraizado no seu inconsciente. Sim. E tem como tirar isso de lá? Não tem. Tem como você colocar memórias melhores em cima. Mas não tem como tirar, não tem jeito, já era. Tá lá e ponto. Né? Não tem como mudar. Então, é igual esse lance do... Né? Então, a gente vive, a gente vive na maioria do momento, na mente consciente, que é a mente que pensa. Então, por isso que é importante você praticar o mindfulness. Porque se eu vivo a maior parte do meu tempo na mente consciente, que é a mente que pensa, nada melhor do que eu controlar a minha mente. Quer ver? Eu tava pensando, meu Deus, como é que eu vou dar esse exemplo, né? Aí me veio, assim, uma imagem, eu falei, eu vou falar isso. Eu tô lembrando agora, eu tinha esquecido, eu relembrei agora. Imagina o teu celular aí, ó. Você tá com o teu celular aí, né? Tá lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, enfim, nas redes sociais lá, né? Numa curtição. Imagina assim. Aí, de repente, você pega esse teu celular, eu pego o meu celular, eu dou pra Cristina, tá? E aí, eu quero continuar acessando aqui as minhas redes sociais, mas o meu celular não tá mais comigo, tá com a Cristina. Então, eu quero fazer uma analogia com a sua mente. Imagina que o teu celular é a tua mente. Enquanto a tua mente está na tua mão, você tem poder sobre ela. Mas se você dá a sua mente para uma outra pessoa operar, acabou. Tu não tem mais controle. Então, o que você está fazendo com a sua mente consciente? O que você está fazendo com o seu presente, com o seu dia? O que você está fazendo com o seu dia de hoje? Você está no controle, como se fosse o celular na sua mão. Você está no controle da sua mente, você está no controle dos seus pensamentos, ou você está delegando esse controle, está dando esse controle para outra pessoa? Se você der para outra pessoa, não adianta você querer, eu quero acessar isso. A pessoa vai acessar o que ela quiser. Né? Então, é assim que funciona com a mente. Se você tiver o controle da sua mente, ou pelo menos se você conseguir controlar que seja 50% dela, já vai dar um adianto na tua vida. Vai te trazer novos resultados, novas possibilidades. Vai fazer você ficar mais feliz no agora. E a felicidade, cientificamente falando, assim, a felicidade, quando você está feliz, você gera um estado emocional que vai te dar força, vai te dar energia. Então, eu quero te dar um outro exemplo. Imagina, vamos fazer um exercício de imaginação, Cris. Imagina, Cris, que você está numa festa. Qual é a música que você mais... Tem uma música que você gosta muito? Que você se lembra agora? Eu gosto de muitas. Fala uma. Pode ser... Do Leme ao Pontal, do Tim Maia. Do Leme ao Pontal. Então ela tá lá na festa, a festa de arromba, com tudo do bom e do melhor, curtindo do Leme ao Pontal lá, né?
Só pra cair pra lá, na dancinha do pezinho, enfim. Aí ela tá numa curtição nessa festa. Imagina, Cris, você nessa curtição do Leme ao Pontal, nada igual. Aí, de repente, do teu lado, sai um quebra-pau, que até combinou. Do Leme ao Pontal, nada igual, sai um quebra-pau. Aí saiu o maior quebra-pau nessa festa, a festa acaba no meio da música que tu mais gosta. Quando você for numa outra festa, ou que você estiver em outro lugar, que você ouvir essa música, vai te dar vontade de ir embora. Porque tu vai lembrar desse quebra-pau que foi feio. Então, é assim que a crença se forma. Principalmente se tiver alguma pessoa envolvida na briga que seja muito próximo, né? Exatamente. Então, porque vai causar um problema emocional maior. Exatamente, né? É assim que a crença se forma. Um outro exemplo prático do dia a dia né? Que eu ouvi também, né? São exemplos que, assim, eu aprendi que nada é novo, né? Tudo já diz na química, né? Que nada se perde, tudo se transforma. Então, nada é novo, tudo se recompõe, né? Então, nada se cria, tudo se copia, entre aspas, né? Que a gente melhora. Enfim, eu ouvi um exemplo de um cara falando assim, ó, que estava indo para o trabalho e o pneu dele furou e ele estava atrasado. Sim. E aí ele ficou com raiva que teve que parar para trocar o pneu do carro. Aí ele chegou no trabalho, o que ele ia falar pro patrão, né? Ia ter que dar desculpa, o patrão não ia acreditar. Chegou no trabalho, o patrão não estava, mas ele ficou pensando naquilo. Ele ficou a semana inteira pensando no pneu dele furado. Chegou no final de semana, ele foi pro clube lá, pra festinha dele, falou pra todo mundo do pneu furado. Então, o que acontece? O pneu furou, exemplo, na segunda. Só que ele ficou pensando no pneu furado a semana inteira. Sem necessidade. A semana inteira ele ficou revivendo aqui. Revivendo. O pneu furou uma vez só na realidade, mas na mente dele furou várias vezes. Ficou apegado ao pneu furado, né? Ficou apegado àquela emoção. Às vezes a gente faz isso. Ficou apegado àquela sensação. Então, o que é isso? Às vezes a gente passa a situação de, tipo assim, de ficar com raiva de alguma coisa. Exato. E aí você quer contar para as amiguinhas que você tá com raiva daquilo, aí você fica repetindo e continua nadando naquela situação ali, que podia ter passado, né? Exatamente. Deixar passar o que passa. Agora, imagina se você conseguisse viver num estado de mindfulness, num estado de atenção plena, de momento presente. O que você ia fazer? Não ia deixar passar o que passa? Deixar passar o que passa. Aí, se aquele pensamento voltasse de novo, o que você ia fazer? Olha, já era, já passou. Já passou. Entendeu? É igual a festa. Se tiver numa festa, se tiver uma briga, que é um exemplo bem extremo, né? Tocando a música que você gosta, não quer dizer que você vai ouvir essa música e vai ter briga de novo. Então, ou que toda vez também que eu for ouvir a música, que eu vou lembrar que teve a briga. Exato. Então, isso é uma crença. Porque pode ser que também que na festa tenha tido outras coisas boas. Exatamente. Né? E aí eu posso lembrar. Então, isso, o que é? Isso é mindfulness. Não sei se eu tô entendendo certo. É exatamente isso. Então, às vezes as pessoas, sabe, Cris? Elas ficam, mindfulness é uma coisa, o que é isso? É isso, mindfulness é você controlar sua mente. Na prática é isso. É atenção plena, é você controlar sua mente. Parece meio... Agora fazer... Não, pode falar. Parece meio surreal quando você pensa assim, como que eu vou controlar minha mente? Porque a gente tem, se eu não me engano, em média 65 mil pensamentos, não é isso? Por dia, exatamente. Por dia, tal. Aí você pensa, como é que eu vou controlar tudo isso? Coisa de pensamento, às vezes eu me pego pensando uma coisa, mas assim, quando você se pega pensando alguma coisa, não significa que você pode, que você tenha que dar liberdade para esse pensamento, né? Exatamente. E como que a gente faz isso? Então, quer ver? Vou dar já um exemplo prático, né? É bom que ela me perguntou isso, né? Como que a gente faz isso, que já vou dar um exemplo prático. Eu quero que você, Cris, e você aí de casa, nesse momento, você está com 1000 pensamentos. Só que eu quero fazer um exercício prático para te mostrar como que o Mindfulness é prático, que você pode fazer em 30 segundos. Né? Então, claro, se você estiver dirigindo, se você estiver num lugar que você precisa de atenção em um ponto, você não vai fazer esse exercício, que eu vou te ensinar outro, se você estiver dirigindo. Mas o exercício que você está fazendo, que eu quero que você faça agora é, Cris, e você que está em casa comigo, fixe o teu olhar num lugar aí da sua casa. Fixe o seu olhar num ponto fixo, tá? Coloca o teu olhar num ponto fixo e mantém ele lá. Tá percebendo que o pensamento parou? A sua mente silenciou? Agora eu quero que você, nesse ponto fixo, fique aí por 30 segundos olhando todo o detalhe do ambiente.
a cor da parede, o que está ao seu redor. Olha todos os detalhes aí do ambiente. Fica olhando, presta atenção nos detalhes. Enquanto você está prestando atenção nos detalhes, talvez você não esteja nem ouvindo a minha voz, porque não está passando o pensamento na sua mente, ela silenciou. Tá vendo como a sua mente está silenciada? Então, esse é um exercício prático de mindfulness que você pode fazer no dia a dia. Muito bom. Né? É um exercício prático do dia a dia. E quais são os... Isso acontece porque você fixou o olhar num ponto e aí você está interessado em que o teu olhar fique fixo e por isso você consegue... Então, se você estiver passando por um momento de muito estresse na sua vida, para que o mindfulness ajuda? Ó, ele ajuda a redução do estresse, ele ajuda a aumentar a concentração e ele ajuda a promover o bem-estar emocional e físico. Então, o que acontece, cientificamente falando, quando você fixa o seu olhar num ponto, o seu cérebro ele não consegue pensar. Entendi. E aí você não pensando, você fica o quê? No estado zen. Então, imagina que essa situação do pneu do carro que furou. Se a pessoa tivesse parado e concentrado o olhar dela em 30 segundos num ponto físico, fixo, né? Pode ser mais de 30 segundos, mas tem que ser no mínimo 30 segundos. Você fica ali olhando, aí você vai ter o quê? A sua mente vai silenciar e quando a sua mente silencia, você passa a ter uma visão clara da situação. Você passa a ter uma visão clara do todo. Eu posso até... Lembrei de uma coisa, assim. Eu fui fazer um curso agora... Acho que deve fazer uns 5 anos. E foi num hotel bem bacana em São Paulo, mas era um hotel mais antigo, né? Então, a palestra era no 20º andar, né? O curso rolava no 20º andar. O restaurante era no 2º e eu estava hospedada no 6º. Então, imagina, na hora do almoço, todo mundo doido para descer para o restaurante, entrou um monte de gente no elevador. 19º andar para o 2º andar. Eu nem sei quantos andares andou o bendito do elevador, e o elevador parou com aquele bando de gente dentro. Imagina o elevador antigo, que não tem aquela circulação de ar. E na hora você só consegue pensar que você quer que a porta abra, né? E aí, quando a porta do elevador abriu, mas foi muito rápido, eu acho que não deve ter sido nem 1 minuto, sei lá. Ele abriu com uma distância, assim, você tinha que pular para sair, né? Algumas pessoas ficaram, outras desceram. Eu, claro que fui da primeira que desci, né? Eu só queria sair daquele lugar. Só que aí eu tive que descer quantos lances de escada? Eu lembro que a gente tava no 19º, foi no 14º que eu saí do elevador. E desci, então, 12 lances de escada pro 2º andar do restaurante. Quando eu cheguei lá depois, eu fiquei com a perna um pouco trêmula, que aí falta de condicionamento físico da minha parte, né? Mas assim, isso aconteceu, isso passou. Eu já contei isso algumas vezes, que essa coisa, né, de você acabar do cara do pneu aí, que você acaba voltando. Mas, por exemplo, se eu estou num prédio novo, ok. Eu ando no elevador de boa. Se eu vou num prédio antigo, para eu vencer essa situação, eu tenho que me concentrar em alguma coisa. Se eu entro num elevador que não tem aquela TV de propaganda, e eu não tenho como me fixar lá, eu fixo no meu celular, ou eu fixo em quem está comigo conversando. Ou se eu entrar sozinha, sem alguém conhecido, e tem outras pessoas no elevador, eu olho para a pessoa, às vezes até puxo o papo, para eu poder passar aquilo ali. Então, eu tento concentrar. Eu acho que isso também pode ser mindfulness, porque eu tento concentrar para poder vencer aquilo ali. Eu vou fazer uma análise agora, desse momento que você passou no elevador. Sim. Você estava lá no 19º andar, sim. Numa reunião com muita gente. Muita gente. Se você estivesse já praticando mindfulness, o que você ia fazer? Você ia ter uma visão do todo. Então, o que você ia pensar? Olha, nossa, as pessoas estão indo que nem gado pro elevador, é uma manada. É um gatilho de manada. Todo mundo tá indo. E você foi junto. Sim. Certo? Sim. Então, o que você fez? Você se enfiou no elevador com um monte de gente. Sim. Só que, pela lógica... Agora, minha Jerusa já quis te responder, porque eu ia pensar assim,
Manada nem tanto, porque assim, Mas foram foi. várias manadas. Então, mas aí... Eu não fui da primeira manada, eu devo ter sido da Não, quarta da quinta. tudo bem, mas você foi na manada, Fui, você foi no meio. Sim. Então, não é pejorativamente falando, é um Sim. exemplo só. Então, se você estivesse praticando mindfulness, o que você tenderia a fazer? Não é que você ia fazer, porque, né? Eu não posso falar o que você ia fazer, mas você teria a Que daí nem tendência eu a fazer, sei, né? Sim. você ia se colocar lá no final, você ia esperar toda a manada descer, e aí quando tivesse meia dúzia de gato pingado lá em cima, você ia descer. Sim. Mas o que as pessoas hoje elas são? Egoístas. A maioria são Apressadas. egoístas. Então elas querem chegar logo, elas querem comer logo, elas querem ir na frente porque acham que se chegar atrás não vai ter mais nada para elas. Sim. Então, quando você pratica o mindfulness, você começa a ver o todo. Ah, mas se eu chegar lá e não tiver nada? Pô, mas é um restaurante, é um hotel, tem reposição. Sim. Então, o mindfulness, ele te dá essa visão de que, entendeu? Apesar de que que o mindfulness é viver no presente, ele te dá uma visão de futuro. Entendeu? Por exemplo, eu tô aqui, ó, como que eu quero o meu 2024? Nós vamos fazer um exercício de 2024, né? Para ver como você quer viver ele, mas como que eu quero viver o meu 2024? Se eu ficar pensando no que deu errado ontem, hoje, se eu pensar no dia de hoje, o que deu errado ontem, e se eu fizer um planejamento pro ano que vem, vai dar errado também. Porque já tá no pensamento errado. Então, você tem que viver o hoje, no mindfulness, no momento presente, falar, poxa, é uma visão do todo. Tem muita gente nesse elevador, eu vou esperar as pessoas descerem. Se eu chegar lá embaixo e não tiver o que comer, tá tudo certo. Eu não tenho que ficar... não tenho que ficar julgando o que vai acontecer, o que não vai. Mindfulness também é isso, é você olhar o momento presente sem julgamento. Eu não tenho que... se não tiver o que comer, ótimo, maravilha, eu vou na rua lá e como um salgado. Ou eu vou na rua e acho um prato feito. Ou um quilo, que seja. Mas eu entendo o que você está falando, mas também não tem essa coisa assim de você simplesmente não pensar? Então você tá ali numa aula que já tá maçante, você quer logo sair dali, tá na hora de almoçar, e aí você acaba indo nessa, talvez essa coisa da manada seja também porque não pensou. Então, mas né? é o exemplo que eu dei do celular. Se a pessoa dá a atenção dela para outro... Quando a gente não pensa numa situação como essa, do dia a dia, que acontece, quando você não pensa, significa que você não está vivendo mindfulness. Não é que você não está pensando. A gente não consegue ficar sem pensar. Você mesmo deu um exemplo, né, que a ciência diz que nós temos 70 mil, em média, 65 né? 65 mil, 70 mil pensamentos Sim. por dia. Então, quer dizer, eu já fiz um exercício, né? Eu já tive uma turma chamado Menos Ansiedade, onde é um programa que eu ajudei pessoas a saírem da ansiedade, que eu passei por isso, né? E eu fiz esse exercício na prática. Então, a gente só consegue contar no máximo. Se você parar em 1 minuto e fizer um exercício e ficar contando os pensamentos, a gente consegue lembrar de, no máximo, 10, 15 pensamentos, no máximo. A pessoa que mais consegue lembrar de pensamento em 1 minuto, lembra de 30. Então, a gente tem 65 mil a 70 mil por dia. Então, não tem como não pensar. Só que tem como você controlar o que você quer pensar. Não é que você não vai pensar. Pensar, a gente vai pensar o tempo todo. Mas você consegue controlar o que vai pensar. Se você estiver ali naquela aula maçante, pô, essa aula aqui tá maçante. O que eu posso fazer? Eu posso escolher ficar viajando na maionese, ou eu posso escolher me concentrar naquela aula e ver se tem alguma coisa que sirva para mim. Já que você está na aula, que é obrigatória, é melhor você se concentrar na aula. Por quê? Porque você está ali, se você ficar viajando na maionese, entre aspas, né? Você vai perder o seu tempo. Então, já que está ali mesmo, procura extrair o melhor daquele momento. Sim. Isso é mindfulness, é você olhar sem julgamento. É viver o momento presente sem julgamento. Então, não é que você não... O que significa isso, sem julgamento? Sem julgamento é isso, olha. O pessoal... O exemplo do pneu. O pneu furou? Caramba, esse pneu furou. Vagabundo desse pneu. Pneu velho, pneu novo. Tivesse comprado um Goodyear, caramba, né? Esse carro, né? Sim. Então, o que acontece? Sem julgamento é você não pensar nada. Aconteceu, furou. Se você pode pensar assim, caramba, que bom que meu pneu furou. Significa que eu tenho um carro. Só fura o pneu de quem tem carro. Verdade.
né? Ah, e o pneu fura todo dia? Só se for um pneu careca, né? Inclusive, você me fez lembrar de uma coisa, né? Eu tava no mercado tal aí outro dia, faz um tempinho já. E a mulher tava passando, eu vi que a compra dela deu 800 e alguma coisa. Comprou bastante coisa. E na hora ela tava embalando as coisas. Ai, eu não suporto vir no mercado. Eu não suporto ter que embalar as coisas. E eu pensei do lado, meu Deus, minha filha, agradeça a Deus que você tem dinheiro para vir no mercado fazer sua compra. Quantas pessoas não gostariam de estar no mercado fazendo compras? E ela estava ali, ao invés de estar ali feliz naquele momento, porque estava comprando o que queria, Então, isso, mas aí o que acontece? Infelizmente, 95% das pessoas no planeta agem dessa maneira, reclamando, murmurando, se vitimizando, entendeu? Então, o que acontece? Se você está no Mindfulness, você olha para aquele... Você, por exemplo, um exemplo analisando. Você está ali no mercado, você analisou, puxa, ela podia estar agradecendo em vez de reclamar, né? Então, ali você teve um momento presente. Você trouxe a consciência, um momento presente, só que você fez um julgamento da pessoa no sentido... fiz, né? Você fez um julgamento, né? Então, o que acontece? O que é o Mindfulness? O que é o não julgamento? É você analisar e saber que tá tudo bem, as pessoas são assim. Então, você vai tirar o seu melhor. O que você vai imaginar? Eu falei, olha, eu amo essa pessoa, então, mas é uma pessoa que eu não queria estar do lado dela. Então, quando eu vejo uma situação como essa, a mulher totalmente sem noção, reclamona, tal... E eu penso o que eu pensei, eu não falei pra ninguém, eu tava sozinha, eu não falei pra ninguém, tô falando aqui pra milhares, né, mas não falei pra ninguém. Mas isso, então, eu tô julgando a situação, e aí significa que eu não estou em Mindfulness. Porque você tá fazendo um julgamento, né, então quer dizer, é um julgamento. Então, o que é não julgar? É você ver por exemplo, o exemplo do elevador. É um monte de gente entrando rapidinho no elevador. O Mindfulness é a pessoa ficar lá no fundo, esperar, mas sem julgamento. Em vez de ela ficar pensando, essas pessoas não, ela pode estar ali no momento dela, aproveitando para fazer exercício de 30 segundos, focar no lugar, a mente sem nada, pensar em algo bom, entendeu? Sem julgamento não julgar o momento, apenas viver. Entendi. Quando você vai numa praia, você fica julgando a praia? Essa praia tá muito quente. Essa praia... Não. Você tá na praia, tá se divertindo. Sim. Nesse exemplo do elevador até, você falou isso e acabou me vindo uma coisa assim, né? Que hoje, por exemplo, como eu disse, né? Quando eu entro num prédio que o elevador é mais velho e tal, além de eu fixar no ponto, eu trago para o pensamento seguinte. Você sabia que o maior meio de transporte é o elevador? É o maior meio de transporte do mundo. Mais que o avião, mais que o ônibus, mais que carro, mais que bicicleta, mais que moto. E só anda em linha reta, né? E só anda em linha reta. E é o maior meio de transporte que existe. Então, pelo amor de Deus, quantos exemplos que você vê de alguma coisa de elevador? Não, milhares de pessoas estão andando de elevador agora. Então, eu tento pensar nisso para besteira. Então, né? Quer ver? Eu vou pedir... Nando, você pode colocar a imagem que está escrito em cima, Mindfulness, que tem 4 imagens dentro? Por favor. Eu quero que tu veja essa imagem para você ver, você aí de casa também, presta atenção nessa imagem. Olha como o seu pensamento cria a sua realidade. Olha essa imagem aí, tá vendo? Ó? Tá, calma que já estamos chegando lá, tá, gente? Então, essa imagem aí, que tem esses 4, tá vendo? Essas 4 imagens dentro da imagem, tá ali, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Tem ali o pensamento, tem o sentimento, tem a crença e tem o resultado. Então, o seu pensamento gera um sentimento. Então, lembra quando eu te pedi para tu lembrar do momento ruim, que você ficou no estado emocional triste, depois lembrou do casamento, um estado emocional feliz, fortalecedor? Então, o pensamento gerou um sentimento. E o sentimento, quando esse pensamento ele fica repetindo muitas vezes, ele gerando esse sentimento muitas vezes, ele cria uma crença. Ele forma uma crença no seu inconsciente. E essa crença vai produzir o seu resultado. Então, olha por que é importante você viver em Mindfulness, controlando, pelo menos na maior parte do tempo, você escolhendo o que você quer pensar. Você tem 70 mil pensamentos, a maioria você não se lembra, mas dos que você se lembra, você pode controlar eles. Se você conseguir controlar 50% do seu fluxo de pensamentos, o teu resultado vai ser melhor.
Entendeu? Então tá aí, ó. Isso aí é prático, é científico, né? E esse exemplo do elevador, por exemplo, quando eu disse que eu penso que é o maior meio de transporte, é uma forma de controlar o pensamento, né? Exatamente, é uma forma de você controlar o pensamento. Interessante. Então, quais são os benefícios do Mindfulness? Ó, permitir que você veja claramente a sua vida num todo, Sim. né? Então, por exemplo, você está ali no elevador. Se você tivesse visto todo, você nem ia precisar andar de escada. Você era só esperar todo mundo ir. Ah, eu não quero andar de escada, deixa todo mundo ir, depois eu vou. Ah, o pneu furou. Se tiver seguro, chama o seguro. Eu podia ter esperado e entrado de novo no elevador. Mas aí faltou coragem. Que nem... O trauma ficou no corpo recente. O trauma fica no corpo. Então, ele vai te ajudar o quê? Ele vai te ajudar a você realizar os seus sonhos. Porque em vez de você gastar energia com aquilo que você não quer, você vai gastar energia com o que você quer, né? Ele vai ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão leve, a angústia. Vai ajudar você a tomar decisões importantes na sua vida e muito mais. É infinito os benefícios, né? E é muito interessante, né? É muito interessante isso. Então, agora, lembra que eu falei que se você estiver dirigindo, que você também pode fazer exercício de mindfulness? Mesmo dirigindo, eu vou te dar um exemplo. Imagina, Cris, você dirige, imagina que você está dirigindo agora e você parou num semáforo, certo? Certo. Você parou num semáforo. Em vez de você ficar pensando nos seus problemas, o que você pode fazer? Olhar para aquele semáforo, você pode olhar para cima e fazer o sorriso do Chen. O que é o sorriso do Chen? É um sorriso científico. Eu vou fazer um exemplo com a caneta, mas você pode fazer sem caneta. Então, ó, quando você coloca a caneta na boca e morde, ó. É o sorriso do Chen. Quem é o Chen, hein? Do Chen é um método científico, né? É um cara Foi o Chen né? que criou. É do Chen. É do Chen, do né? Chen. É francês. Do Chen, né? Do Chen. Do Chen. Então, quando você estiver muito angustiado, muito triste, coloca uma caneta na boca e fica assim por 30 segundos. Eu não vou ficar aqui 30 segundos, né? Mas coloca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você mantém aqui assim, ó, por 30 segundos. Então, quando você faz isso por 30 segundos, você muda o seu estado emocional. Mesmo que você esteja com pensamentos ruins e não consegue se libertar, eu tô olhando pro ponto fixo e não tá resolvendo. Coloca o sorriso do Chen no rosto. E fica assim por 30 segundos, 1 minuto. No começo vai doer um pouco aqui, só a bochecha. Mas com o tempo você vai se acostumando. Então você tá no carro, quer praticar o mindfulness no trânsito, parou no semáforo, o semáforo fica fechado quantos minutos? Depende, tem uns que são uma eternidade. Tá, vamos supor que seja que fique 1 minuto. Não fique mais que 1 minuto, não. Depende, só de 3 fases. Faz o sorriso do Chen no trânsito, ó. Faz o sorriso, ó. E fica. Se o carro tiver em sulfilme, melhor, né? Pra ninguém achar que você tá doido. Então, aí eu vou aproveitar para te dar uma dica aí para você que tá em casa e para você que tá aqui na mesa. Pra Cristina. Você precisa ter o seu referencial interno. O que é referencial interno? Mas e o que os outros vão falar de mim? Problema. O que os outros vão falar de você vai pagar a tua conta? Vai te deixar mais feliz? Vai fazer você prosperar ou regredir? Não. O que os outros falam não tem poder de mudança na tua vida, a não ser que você permita. Então, quando você vive o seu referencial interno, eu quero melhorar. Eu decido melhorar. A minha vida, quem está no controle da minha vida, dos meus pensamentos, sou eu. Claro que Deus está acima de todos nós, né? Mas na Terra, o que acontece? Deus te deu o poder de você controlar a sua vida. Está escrito lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves, né? Então Deus fez o homem para o homem dominar, mas o homem precisa dominar em primeiro lugar a mente dele. Então quando você tem o celular na mão, que é a sua mente, quando você tem a sua mente na sua mão, o seu referencial interno, você olha para o que os outros vão... É um exercício, tá? Eu vou ficar com o sorrisinho no trânsito que nem uma boba, que nem um bobo. Pô, você não é boba nem bobo, você quer mudar a sua vida para melhor. Então, estude, pratique, faça. Não importa o que os outros vão falar. A opinião... eu aprendi uma coisa interessante, né? Que o produto mais barato do mundo é a opinião. Porque a pessoa, ela vem me dar uma opinião, às vezes, muitas vezes... A opinião, muitas vezes eu recebo sem pedir. Porque, eu posso dar a minha opinião, a opinião é o produto mais barato do mundo, todo mundo quer dar. Se fosse caro, né?
as pessoas não davam, vendiam. Mas a opinião as pessoas dão. Ah, eu vou dar a minha opinião. Então, o produto mais barato do mundo é a opinião. E brasileiro mais ainda, né? O brasileiro é médico, dá opinião Mas sobre qual remédio você vai tomar. A gente fala que o brasileiro é mais ainda, né? Porque a gente vive no Brasil, mas o mundo inteiro é assim. Pode ser. Né? As pessoas do mundo inteiro são assim. Então, no mundo inteiro, mas é o primeiro mundo, é o quinto mundo, é o terceiro mundo. Não, pessoas são pessoas, aonde quer que elas estejam. Sempre vai ter os 95% que é a manada, e os 5% que é aquelas pessoas que se destacam da manada. Então, esse podcast é para te ajudar a se destacar da manada, a você se tornar 5%. Então, não importa, se você está passando por uma dificuldade no trânsito, sorriso do Tchê, não precisa fazer com caneta. Se não tiver caneta, faz sem, ó. É que sem caneta, quando você não está habituado a fazer isso, sem caneta é mais difícil para manter. Mas faça, não interessa o que os outros vão dizer. Eu tenho vergonha. Então entra no banheiro do seu escritório e faça no banheiro do seu escritório. Faça no banheiro do metrô, enfim, onde você estiver. Mas faça, que vai te ajudar. 30 segundos só. São só 30 segundos que vai te ajudar. Então é isso, né? E agora eu quero convidar você que está em casa e a Cris aqui também, até o Nando, né, se ele puder, que ele está concentrado. Opa, pode perguntar, Nando. Eu tenho uma pergunta, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver nos ouvindo, né? Você me fez refletir um momento que eu passei na minha vida. Em 2013 teve uma grande chuva aqui em Cubatão, e eu não sei se você lembra que alagou aqui, acho que foi 2013 ou foi 2014, não lembro, acho que foi 2013. Eu tava namorando e dormi na casa do sogro. Exatamente, olha, tá vendo só? Então, aí veja só, naquela época eu lembro que eu fui buscar minha filha na escola, eram umas 16 horas mais ou menos, e aí o parquinho que era, a gente fala parquinho, que era a escolinha, né? Tava toda alagada e ela estava em cima de uma carteira de escola, né? Uma mesa de escola. E aí, aquilo ali frisou tanto a mim, porque tava trovejando demais, tava tudo alagado, e eu peguei ela no colo aqui com guarda-chuva, cara, com água assim, acima da cintura, quase, peguei ela e tentei levar ela pra minha casa, e deu tudo certo, acabei buscando ela lá e deu tudo certo. Enfim, mas só que aconteceu que um estresse pós-traumático, devido àquele problema. Então, todas as vezes que eu via uma nuvem no céu, eu ficava já entrando em estado de ansiedade, tentando me proteger, meu corpo entrava em estado de alerta, pensando que poderia ocorrer tudo de novo aquilo dali, né? E você falando isso aí, esse estado de viver a realidade, né? Então, muitas vezes o que acontece? Eu já estava prevendo, né? Então, isso eu estava prevendo todas as vezes. Aí, lógico, depois eu passei por psicólogo e tal, e aí a gente acabou colocando, vamos dizer assim, entre aspas, ideias no lugar. Mas eu vivia, depois desse estresse, eu vivia numa dependência, como posso falar, que aponta-se, por exemplo, eu estivesse trabalhando, eu estivesse em algum lugar, numa sala fechada, e a janela, imagina um dia de sol, mas só que a janela fosse marrom, uma janela da frente era clarinha e a outra do lado marrom. Assim, aquele tom bege. Quando eu olhava para a janela de frente, que era clara, eu não sentia nada, mas quando eu olhava para do lado, que era marronzinha, e dava aquele timbre que parecia que ia chover, e que, cara, não vai chover, não tem condição de chuva, meu cérebro indicava, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Não é? Para você ver que muitas vezes as pessoas também elas entram nesse estado através de um trauma, igual a Cris já falou algumas coisas, e você também direcionou muito bem, parabéns, achei muito legal mesmo, porque eu estava fazendo aqui também junto. E a gente vive, como que a gente fala assim, numa ansiedade, né? Acho que essa é a palavra. A ansiedade você já está vivendo uma coisa que de repente não existe. Tá? Então você exista, viva o agora. Exatamente. Não vai chover. Meu amigo, calma. Não vai chover. Quer ver? Previsões do tempo. Cara, é uma previsão. Ninguém vai morrer. Calma. Né? Então, eu quero parabenizar. Eu achei muito legal. E também, assim, as pessoas que estão em casa, de repente, estavam no mesmo barco que eu. Exatamente. De repente,
E eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, tá? Então, Você foi no psicólogo, né? fui no psicólogo, Então, procurei um profissional, né? É muito importante isso. Você que tá aí com a gente, vá no profissional se você tá passando por isso. Viu? Exatamente, fui no profissional, não é? Falou, calma, não é? Aí você, lógico, entra em todo aquele estado de relaxamento, você vai ter que entrar no seu inconsciente ali, colocar aquelas coisinhas tudo pra fora, onde que for, que de repente você foi até uma coisa que você viveu muito lá no passado e aflorou ali naquele momento, e o profissional ele vai estar te direcionando para isso. Mas foi bem interessante isso que você falou. Agora, Era legal. imagina se você não tivesse feito um tratamento, você agora na técnica. Imagina você aqui na técnica tendo que estar 100% concentrado, aí aí de repente tu lembra de algum momento e aí tu se desconcentra daí. Ia te prejudicar no Ia teu me trabalho, prejudicar. não ia? Não, e prejudica mesmo, porque você entra no estado de ansiedade. Rapaz, eu não estava conseguindo ver uma árvore balançar. Uhum. Se eu tivesse dentro de uma sala igual essa aqui, por exemplo, o ar-condicionado, tivesse ligado e tivesse sei lá, um vaso de flor balançando balançando, um vaso de flor ali, as flores balançando, ali já me remetia aquilo lá. E é interessante que quando eu fui procurar o médico, eu posso até falar, o psicólogo, que é o Dr. Evaldo, excelente. Eu gostaria até de trazê-lo aqui para conversar sobre isso, essas coisas. E ele foi me direcionando. Eu lembro que eu falei isso para ele, aí ele colocou a mão assim, colocou a caneta na boca, assim, olhou para mim e falou assim: nossa, é interessante, né? Porque é um caso interessante, né? Para você ver como que a mente é. Uhum. A mente é uma coisa muito louca por causa de um estresse. Ou de repente só aflorou aquilo dali, só aflorou, de repente desde quando eu era criança, de repente já tinha passado por alguma coisa, mas aquela chuva aflorou. E realmente, se eu tivesse num ambiente igual aqui agora, e você falando tudo isso, eu tentando voltar lá atrás, eu não estaria bem concentrado. No mínimo, estaria com muito medo. Como será que está lá fora dessa sala aqui? E tem um detalhe nessa situação, que tinha uma pessoa que você amava ali, que é a sua filha. Exatamente. Então gerou um forte impacto emocional. Talvez assim, né? Só fazendo uma alusão, né? Se fosse uma pessoa que você não gostasse, você não ia ter o trauma, podia ter acontecido, mas não era tanto. Mas era uma pessoa que você amava muito. Então ali gerou o quê? Um forte impacto emocional. Então, quanto maior o impacto emocional, maior é o poder da crença, né? E aí acabou que te prejudicou muitos anos, né? Muito, foi um bom tempo, assim. Quando eu percebi isso, que eu fiquei dessa forma, desculpa aí estar atrapalhando, né? Não, imagina, de vocês. Aqui a gente tá até ao vivo aqui no Instagram, viu? O pessoal do Instagram está vendo lá, a gente lá na Cereja também, viu, Alexandre? Legal. O pessoal que estiver lá. Muita gente acompanhando, tá? Então é o seguinte, o pessoal que tiver aí, depois vai ser lançado à noite no YouTube também. Mas veja só, depois aqui, demorou alguns dias, tá? Aí aquilo ali foi se acentuando, acho que não foi uma coisa de um dia pra noite. Foi se acentuando, foi se acentuando, foi se acentuando, acentuando. Quando eu percebi que eu chegava dentro de uma sala, não poderia ver um balançar de uma cortina por causa de um ventilador que me associava, eu falei, cara, isso aí não é normal. Uhum. Mudava o teu estado para angústia? Lógico, você entra em estado de ansiedade, então o coração começa a disparar, você fica em estado de alerta. É como se você estivesse pronto para briga. Bom, se acontecer isso agora, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou ter que sair daqui correndo. Meus familiares estão onde? Você falou dos meus familiares. Primeira coisa, os familiares. Né? Então, eu falei, cara, mas isso não estou vivendo o momento. Eu não estou vivendo esse momento. Isso aqui é uma irrealidade. Se existe essa palavra, né? Irrealidade. Então, não é real. Isso aqui é uma coisa da minha cabeça. Tenho que ver o que está acontecendo. Passei por processo de, vamos dizer assim, semi-hipnose, tá certo? Que o doutor, ele também tinha essa linha, né? E cara, graças a Deus, né? Graças a Deus eu saí mesmo, né? Eu vejo hoje não me abala mais, não. Mas eu precisei fazer esse trabalho com o doutor. E eu só entrei nisso daí porque eu não acreditava, porque tem muita gente que também, né, Alexandre, eles não querem passar por um profissional. Não querem. E eu era uma dessas pessoas. Então, acabou acontecendo, eu comecei a pesquisar na internet, e aí eu vi que tinha vários testes que já fizeram até com os soldados de guerra. Não é? Pegaram aqueles soldados de guerra que passaram por psicólogos, que passaram estresse pós-traumático após uma guerra, que tem um problema sério ali,
E outros que não passaram. Então, um grupo que passou e o que não passou. E que teve uma melhora significativa, aquele que passou. Uhum. Eu falei, cara, então eu vou procurar um psicanalista, até porque eu sempre fui uma pessoa muito de igreja. Então, sempre, Senhor Jesus sempre me curou, Senhor Jesus sempre me... mas tem coisas que, cara, você precisa de um profissional. Precisa da E medicina. aí eu tive dificuldade também por causa disso, tá? Aham. Tive- Se você que é religioso e que tá esperando Deus te curar, sabe que Deus já permitiu que a medicina evoluísse, né? Eu me Exatamente. lembro sempre de um versículo que está em Eclesiástico. Eu não lembro agora o capítulo, mas que diz assim, que Deus fez a terra produzir os medicamentos e que a ciência do médico te é salutar, mais ou menos assim, né? Uhum. Então, é importante que as pessoas entendam. Também tem uma coisa da cultura popular muito assim, né? Não sei se em outros países é assim, mas no Brasil a gente tem muito isso. A pessoa corta a cabeça, né? Então eu posso tratar do pescoço para baixo, mas a cabeça não, é doido, né? Então às vezes a pessoa tá com um problema, precisa, por exemplo, o que o Nando tá falando, se ele não tivesse buscado ajuda, poderia ter evoluído para uma piora. Piora, poderia dar uma síndrome do pânico, poderia Isso. travar ele, poderia prejudicar ele na Eu, família. inclusive, tenho uma pessoa que eu conheço, uma pessoa extremamente inteligente, que passou por crise de pânico. E que, se você dissesse, você fala assim, não acredito. Mas, por quê? As pessoas têm essa dificuldade de procurar ajuda, né, com um psicólogo, e aí o psicólogo, você pode ir no psicólogo no primeiro momento, que ele vai entender se você precisa ir para um psiquiatra. Exatamente. A gente tem um amigo também em comum, que por um problema pessoal, começou a ter muitas crises de choro no trabalho, e aí quando foi falar com uma psicóloga amiga nossa, ela rapidamente encaminhou pro psiquiatra e tem que tomar medicação agora durante 6 meses, porque tá num grau leve de depressão, leve. Uhum. Mas se essa pessoa não tivesse procurado ajuda psicológica e não evoluísse pro psiquiatra... É bom até que o Nando deu esse exemplo, viu, Nando? Porque abriu esse parênteses aqui pra gente falar que o Mindfulness, ele vai te ajudar a viver o momento presente. Mas se você está passando um momento extremo, você tem que procurar um psiquiatra. Primeiro um psicólogo, né? Vai procurar um psicólogo, aí o psicólogo é que vai... é o profissional adequado para detectar se você precisa de medicação. Eu vou falar para vocês, eu passei por psicólogo, eu sou grato pela minha psicóloga, e ela me indicou o psiquiatra, porque eu fiquei tomando remédio durante um tempo, chamado BUP. Né? Por quê? Porque a minha ansiedade foi tão extrema devido a um acidente de trabalho que eu sofri, que eu precisei tomar remédio para poder voltar para o meu estado normal. Por quê? Porque eu tinha aquela... eu não preciso disso, eu não preciso disso. Só que chegou um momento que eu travei tanto, que eu falei, não, eu preciso. E outra besteira, né? Porque aí chega a ser uma besteira, eu tenho um amigo muito próximo que fala isso, que amigo aliás, que psicólogo quem não tem amigo paga psicólogo, mas Mentira. O amigo não estudou a mente, não ficou 5 anos numa faculdade. Eu não sou Exato. psicóloga, viu? Mas não estou defendendo o profissional no sentido do estudo da profissão. Precisa. Mas é que nós precisamos. A gente é feito de cabeça. Por isso que eu até coloquei aqui, né, na pauta, que é depressão leve. Se você tiver uma depressão leve, você pode usar o Mindfulness para controlar essa depressão e até se livrar dela, mas é uma depressão leve. Agora, se é uma depressão mediana para profunda, aí realmente... E outra coisa também, somos todos cristãos aqui, né? E aqui na sala católicos, mas a gente entende que Deus ele pode realizar um milagre, a gente entende que a espiritualidade e a própria neurociência, não é, Alexandre? Que diz que quando a gente dobra o joelho, você ativa uma conexão no cérebro, quando você está procurando se conectar com Deus. Isso. Você ativa uma conexão que te traz um bem-estar, te traz alegria. Mas assim, né? Ela falou, eu sou cristão, eu sou católico, mas não importa a religião. Não importa. O que importa é que isso que ela falou do cérebro foi comprovado cientificamente, mas não acredita em Deus mas não também. É somente em oração. Foi comprovado também que no Mindfulness também ativa esse lado no cérebro, que é uma parte do cérebro, né? Que nosso cérebro tem vários lóbulos, né? Tem o lóbulo frontal, o parietal, o occipital, tem vários, né? Cada um é responsável por uma função. Então tem um lugarzinho lá no cérebro que você, quando para rezar, para meditar, para orar,
para pensar bem das outras pessoas, para ter pensamentos bons, você ativa, você ilumina essa área. Ou seja, essa área, eles falam que ilumina porque o que é na prática? Ela irriga. Então, quando você isso pratica... comprovado através de ressonância magnética, né? Magnética, aquelas que acendem, né? Sim, que dá para você... Isso. Então, o que acontece? Quando na máquina acende uma área do meu cérebro, na prática, o que é? Aquela área ali está tendo mais irrigação sanguínea, está tendo mais sangue naquele lugar. Então, se a pessoa tem um pensamento negativo, aquela área apaga. Por exemplo, quando você pratica o Mindfulness, aqui na frente, que é o nosso lóbulo pré-frontal, que é o que faz a gente pensar, quando você para e faz esses exercícios que nós fizemos aqui, essa área que é irrigada com sangue. Então, ela fica com mais sangue. E aí ela fica mais ativa. Por isso que na máquina de ressonância magnética que acende lá, né? Ela fica acesa essa área, porque na verdade é o sangue que está lá. Então, por isso que o Mindfulness é bom, para você trazer o momento presente, né? E você poder controlar o seu futuro. Então, você usa o presente para criar o seu futuro. E agora, eu quero convidar você, que está aí comigo em casa, assistindo, você, Cristina, a Cris Araújo está aqui comigo, convidar o Nando também, né? A nós fazermos um exercício. Então, você que puder, durante o exercício, vai ter um momento que eu vou pedir para você fechar os olhos. Se você puder, feche. Se não puder, continue com ele aberto mesmo, mas fique no exercício, né? Eu quero, Cris, eu vou fazer esse exercício com você, né? Mas que todos que estão em casa se sintam que eu estou fazendo com você também. Você, Nando, se sinta que eu estou fazendo através da Cris, que é a pessoa que eu vou estar fazendo aqui. Eu quero que você faça aí junto em casa também. Claro, se você quiser, né? Eu sugiro que você fizesse, pelo menos para testar, para ver se isso funciona mesmo, tá? Então, Cris, eu quero que você não precisa me falar o que você deseja para 2004. Não precisa me contar. Eu quero para 2024. Eu quero que você agora pense como que você quer que seja o seu ano de 2024. Pensa numa coisa que você deseja muito. Tá pensando, né? Vai pensando. Eu quero que você imagine isso. Agora eu quero que nesse momento você relaxe o seu corpo. Começa a relaxar o seu corpo. Traz o microfone para mais perto de você. Comece a relaxar o seu corpo agora, nesse momento. Eu quero que você sinta agora um relaxamento nas suas mãos. Vai me hipnotizar aqui, não. Suas mãos estão relaxadas agora. Você que está em casa, faz esse exercício. Relaxa agora as suas mãos. Relaxa os seus pés. Relaxa as suas pernas. Se você está numa cadeira, pode ficar jogado assim mesmo, né? À vontade, né? Se você está em pé, pode fazer do mesmo jeito, deitado. Não importa a posição que você esteja. O que eu quero é que você pense como você quer o seu ano de 2024. O que você deseja para a sua vida em 2024? Como você quer estar vivendo em 2024? Agora eu quero que você vá promovendo esse relaxamento agora. Você está sentindo o seu corpo relaxado. Esse relaxamento agora está chegando nas suas pálpebras, nos seus olhos. Seus olhos estão ficando relaxados e eles vão fechando. Aos poucos seus olhos vão fechando. Isso, não tenha medo. Só se entregue ao exercício. Seus olhos estão fechando agora e você está imaginando como você quer viver o seu ano de 2024. Cris, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Se imagine em 2024 agora. Imagina algo que você quer muito na sua vida. Eu quero que você imagine esse momento presente agora, como que você está. E agora eu quero que lentamente você vai puxando o ar pelo nariz, contando até 7. Segura o ar contando até 5. E vai soltando o ar lentamente pela boca, contando até 11. Puxa o ar lentamente pelo nariz, contando até 7. Segura o ar contando até 5 e vai soltando o ar lentamente pela boca, contando até 11. Você aí de casa vai fazendo também esse exercício. Vai fazendo essa respiração, puxando pelo nariz, segurando e soltando lentamente pela boca. Agora, eu quero que você se veja nesse momento presente do seu sonho, realizando. Eu quero que você se veja realizando o seu sonho de 2024. Eu quero que você imagine agora você nesse momento, realizando todos os seus sonhos,
Que você está vivendo o seu sonho agora. Você está trazendo o seu sonho para o presente, para esse momento. Eu quero que você sinta esse momento. Só sente ele. Observa as pessoas que estão com você, pessoas que você gosta. Escuta as pessoas agora te dando parabéns. Parabéns, Cris, você conseguiu realizar o seu sonho. Parabéns, você merece. Eu quero que você perceba os seus sentimentos agora. A alegria que você está sentindo, as pessoas falando bem de você, te parabenizando. Agora as pessoas estão batendo palma para você, porque você conseguiu vencer todos os seus desafios e está vivendo esse momento. Vai sentindo esse momento. Vai observando as pessoas. Você de casa, vai observando as pessoas. As pessoas te parabenizando. Parabéns. Você pode, você conseguiu porque você pode. Você decidiu conseguir. Você decidiu realizar. Não foi ninguém de fora que falou para você fazer. Você veio de dentro, essa vontade, e você fez. Você fez porque você decidiu. Você quis. E aí você colocou sua concentração no momento presente. Parabéns. Agora você de casa, você, Cris, aqui comigo, vai lentamente mexendo a ponta dos dedos das mãos, lentamente mexendo a ponta dos dedos dos pés, lentamente mexendo as mãos, os pés, lentamente mexendo o pescoço de um lado para o outro, e lentamente no seu tempo, somente no seu tempo, vai abrindo os olhos no seu tempo. Vai voltando no seu tempo. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aí em casa. Você viu as pessoas te parabenizando? Você sentiu esse momento de alegre, esse momento de alegria? Você sentiu, você ouviu as pessoas batendo palma para você? Eu quero que você escreva aí nos comentários se você viu, se você sentiu, se você ouviu, tá? Vai escrevendo aí nos comentários enquanto eu vou fazer a pergunta aqui para a Cristina. Cris, você viu, você sentiu, você ouviu esse momento? Conta para mim, o que aconteceu? Senti. Faz mais ou menos... Eu já sei disso há algum tempo, mas eu escutei a frase dita de uma forma diferente que fez eu me conectar mais. Eu escutei dizer que aquilo que você pode ver, você pode ter. Certo. E o que foi que você viu? Então agora eu vi várias coisas. Agora eu quero que, não precise falar exatamente o que você viu, qual foi o seu sonho, mas eu quero que você me fale se você ouviu as pessoas, como que você se sentiu? Fala pra mim. Me senti muito feliz, me senti muito bem, me senti tendo realizado aquilo que eu tenho planejado, aquilo que eu tenho visto. Tá. Então, eu quero... Aí, ano que vem eu posso vir aqui no seu podcast e contar pra você, olha, aconteceu. Exatamente. Não só ano que vem, você pode ir contando durante o longo do ano, né? Sim, claro. Então, você também que tá ouvindo aí, que tá aí do outro lado aí da tela, né? Eu quero falar pra Cris e pra você do outro lado e pro Nando também, né? Que tá aqui com a gente. Que se você viu, se você ouviu, se você sentiu, aconteceu. Já aconteceu. Então, o meu convite é para que você use esse exercício como um exercício de mindfulness do dia a dia. Para quê? Para que você se concentre no seu sonho. E sempre que vir aquele pensamento ruim, se concentrar no seu sonho. Faça o exercício de fixar os olhos por 30 segundos no lugar, o exercício da canetinha na boca, para você manter o seu estado de espírito, o estado emocional bom, né? Um estado feliz, um estado forte, que vai te fortalecer. E você se concentrar no seu sonho. E aí, a partir desse sonho, você pode pesquisar como que você faz um plano de ação, né? Que eu até poderia trazer aqui, mas eu acredito que tem outros daqui também, tem pessoas que ensinam, né, sobre plano de ação. Não dá tempo de eu te falar como fazer um plano de ação, mas você pode pesquisar na internet, né? Ou depois você pode me perguntar aí nos comentários como faz um plano de ação, que eu posso te indicar como fazer um. Para quê? Para que você transforme esse sonho em realidade. Mas o primeiro passo é você pensar, você querer. Primeiro é você querer, depois você pensar, depois você sentir. E a partir do sentimento, você age, você transforma o sentimento em ação. Então, o pensamento vira uma ação, né? Então, esse é o que eu queria trazer para você nesse encontro de hoje.
Quero te convidar a seguir aí o canal Cereja Podcast, a estar compartilhando, se você gostou desse vídeo, compartilhar ele, né, com outras pessoas. É só ir lá na setinha pro lado e apertar e compartilhar com outras pessoas, ou copiar o link e mandar para os seus contatos aí do Instagram, né, para os seus contatos aí do WhatsApp, para que mais pessoas sejam beneficiadas com esse conhecimento. Que o conhecimento ele não é meu, ele é nosso. O conhecimento é seu, é nosso. Né? Quanto mais pessoas tiverem nos 5%, melhor. Tem um estudo que diz, Cris, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, compartilha com as pessoas que você convive esse vídeo, para que as pessoas estejam na mesma vibe, alinhadas com o mesmo pensamento, para que as pessoas também queiram realizar o sonho delas. Porque o sonho que se sonha só é só um sonho. E o sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, cada um tem o seu sonho, mas se todas as pessoas quiserem coisas parecidas com o que você quer, vai ser mais rápido para funcionar, tá? Então, segue aí o Instagram, segue o Instagram do Cereja, segue o meu Instagram também, se você quiser, o Santos Mindfulness. E é isso aí, tá bom? Sou muito grato. Nando, a parte técnica, já deu horário? Como é que nós estamos aí de horário? Já deu, né? Então é isso aí. Eu quero agradecer a Cris Araújo por estar aqui comigo. Estará mais vezes também, né? Já faço convite prévio para estar mais vezes. Quero convidar você que está aí do outro lado da câmera. Agradecer, né? Agradecer você que está do outro lado, agradecer a Cris. Convidar para o próximo. Convidar você que está aqui comigo. Esse bate-papo, né, vai ser uma vez por mês, né? Então, dá para você ficar assistindo ele mais vezes, né? Assista, rumine. Não tem problema, assista ele. Quanto mais você assistir, mais você vai praticar. Se tiver dúvidas, é só colocar no comentário que você responde. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários. Se achou legal, se não achou legal, pode comentar o que você quiser. O importante é que você comente, o importante é que você interaja com a gente, tá bom? E um feliz 2024, que Deus te abençoe e nos vemos em janeiro. Um grande abraço. Quer dar o seu oi, o seu desejar recadinho? Mesmo que todo mundo tenha um Feliz Natal, né? Que todo mundo esteja aí junto com a família, celebrando o menino que nasceu, que nos trouxe vida. Então, que a gente possa olhar para Jesus menino e saber que nesse Natal tudo se renova, que você pode viver a alegria da presença da família, daqueles que estão, daqueles que já foram para Deus, né? Que a gente possa viver mesmo em torno de Jesus. E que o ano de 2024 seja, de fato, baseado nos sonhos, né? Baseado naquilo que a gente pode construir, porque Deus já deu a graça para nós. Então a gente agora só deve construir com aqueles conhecimentos que a gente traz. Lembrando, né, que se você não é cristão, vale para você também, tá bom? Que Deus te abençoe, porque Deus é Deus, né? Ele ama independente de ser cristão, sim, evangélico, católico, independente da sua religião, Deus te ama. Nando, você tem algum recadinho para dar aí? Então, muito obrigado mais uma vez, você que está do outro lado, tá? É só avisar que o pessoal aí que acompanhou aí pelo Instagram, esse vídeo ele vai voar às 20 horas na íntegra novamente aí, tá? No canal da Cereja, então é só entrar lá e a partir das 20 horas você vai ver novamente, né? Só que não conseguiu acompanhar agora aqui pelo Instagram, tá certo? Compartilhem, é muito importante, não é? Esse trabalho aí do Alexandre é um trabalho espetacular, é muito importante. Você que está aí na sua casa, né, que precisou, igual eu, precisei dessas palavras hoje. Muito legal mesmo. E sucesso, Alexandre, seja bem-vindo aí à Cereja Podcast, o seu primeiro programa aí, do 001, né? 001, porque o objetivo é chegar nos 1000, né? 999, aí... Que legal. Já tem, né? O 001 já tem. Começou, a jornada começa no primeiro passo, né? Legal. É isso. Acompanha a gente aí em todas as redes sociais, tá, pessoal? Pode nos acompanhar no Instagram, no TikTok, no Spotify, no Facebook e também na plataforma aí do YouTube, tá ok? É isso. Abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Cris. Tchau. Obrigada. Até mais.